Tá? Tá bom, eu chamo já já. Já posso falar? Tá vivo? Tá. Eu tenho uma pessoa aqui. Vem cá, filha. A paz do Senhor para os irmãos que já estão chegando, a Ellen, né? Que Deus abençoe, a Alessandra, que Deus abençoe. Nós possamos essa noite desfrutar. Ana Grace, boa noite, Ana Grace. Deus te abençoe. Ana Grace entrou cedo hoje, hein? Tá ligadinha, irmã. Glória a Deus por isso. Deus possa nos abençoar nessa noite, porque nós estamos em unidade para cultuar o Senhor, né? Dona Irmã Maria também. Deus abençoe, Irmã Maria, que nós possamos nessa noite desfrutar do que o Espírito Santo tem para nós, né? Nós vamos dar um tempinho aqui, porque o povo ainda está chegando, né? Falta 1 minuto para as 8 horas. E logo, logo nós vamos iniciar o nosso culto. Como foi o seu dia hoje? O meu dia foi maravilhoso, graças a Deus, um dia tranquilo, de paz. E eu desejo que você tenha tido um dia também de paz, tranquilidade, ainda que não tenha sido tão calmo, mas a paz está dentro de nós, né? Ainda que ao nosso derredor a gente perceba um monte de coisas acontecendo, mas no nosso coração a paz. Isso que é importante. Rosane Teixeira, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que Deus seja louvado essa noite. Amém? Então nós vamos daqui a pouquinho estar abrindo a nossa Bíblia. Nós vamos abrir esse culto hoje com o Salmo 40. Porque o Salmo 40 falou muito ao meu coração hoje, porque um dos problemas que nós enfrentamos e abrimos porta para a ansiedade é não saber esperar. Quando nós esperamos verdadeiramente no Senhor, a gente realmente descansa, a gente passa esperando, louvando o Senhor. Elisângela, seja bem-vinda, querida. Então, o Salmo 40 falou o meu coração. E eu quero, assim, compartilhar com você o Salmo 40, versículo 1 e 8. São 2 versículos que a gente precisa buscar para a nossa vida hoje como ensinamento do nosso dia a dia, sabe, das nossas lutas diárias, da nossa espera, porque esperar não é fácil, mas nós esperamos, porque nós sabemos em quem nós esperamos. A nossa esperança está no Senhor e por isso nós podemos declarar que ainda que demore um pouquinho, nós temos a certeza que Deus vai fazer. Amém? Então o Salmo 40... Deus ouve, esse salmo fala que Deus ouve a alma paciente, que é uma coisa que a gente precisa pedir a Deus todos os dias, né, irmão? Nos dê paciência, muita paciência, para que a gente possa realmente aguardar aquilo que Deus nos prometeu, né, irmão? Então, aqui, Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. E ele começa o Salmo 40, no versículo 1, dizendo o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperei com paciência no Senhor. Então, aqui o salmista diz que quando a gente espera com paciência, Deus ouve a nossa oração. Então, para que a sua oração seja ouvida e garantida que o Senhor está ouvindo, você tem que ter paciência. E lá o salmista diz no versículo 8 que ele esperou com paciência. No versículo 8 ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui ele fala que enquanto ele esperava no Senhor, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Porque tem gente que espera, mas enquanto Deus não faz, tu não faz nada. Mas só que o salmista, nessa noite, ele nos ensina o contrário. Que enquanto nós esperamos, nós precisamos deleitar, descansar no Senhor e ter a palavra dentro do nosso coração. Isso é muito importante, né, irmãos? Então nós vamos orar sobre o Salmo 40, pedindo que nessa noite o Espírito Santo que está dentro de nós possa estar gerando dentro do seu coração essa paciência, essa espera no Senhor. Não fique aflito,
Não fique ansioso, porque você precisa ter a certeza que as suas orações estão chegando diante do Senhor. Amém? Meu Deus, não era nem hora, mas tá bom. Então, nós vamos aqui adorar o Senhor e o Patrício, na certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, porque o Senhor fala essa noite para cada um de nós a importância de esperar com paciência no Senhor. E esse esperar é um segredo, que é muito difícil, mas a gente vai precisar aprender a esperar a resposta de Deus que há de vir e não vai demorar. Amém? Amém. Amém. Paz, Senhor, para a igreja, paz, pastora, paz, irmãos, amém? Paz, amém. Estamos aqui nessa noite, né? Mais uma noite na presença do Senhor. E convidamos você, com a sua família, na sua casa, a adorar o Senhor nessa noite, né? E que, como a pastora Carminha falou, que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Torre forte é o teu nome, para onde eu correrei? És a minha fortaleza, não me desesperarei. Sim, tu és o meu refúgio, em quem confiarei. Tu és a minha rocha, e não me abalarei. Esperarei em tuas promessas, descansarei em tua sombra, e voarei mais alto, e não me cansarei. Torre forte. Torre forte é o teu nome, para onde eu correrei? És a minha fortaleza, não me desesperarei. Sim, tu és o meu refúgio, em quem confiarei. Tu és a minha rocha, e não me abalarei. Esperarei em tuas promessas, descansarei em tua sombra, e voarei mais alto, e não me cansarei. Esperarei em tuas promessas, descansarei em tua sombra, e voarei mais alto, e não me cansarei. Mais alto eu vou, mais alto. Mais alto eu vou. Eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus. Mais alto eu vou. Eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus. Mais alto eu vou. Aleluia. Sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. E a última palavra, Senhor, ela vem de Ti. E nós declaramos, Pai, que a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero sempre estar diante de Ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder.
unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia. Aleluia. Nós queremos sim, Senhor. Aleluia. Além eu quero estar, Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Unção sobre mim para profetizar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha Vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, nós declaramos, Pai, que com a unção imbatível nós seremos, Pai, cada vez mais forte, Pai. Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Adoração de um povo que te ama, Pai, de um povo que te ama e te conhece, Senhor. E nós declaramos, Pai, a tua presença e declaramos, Senhor, que tu és o primeiro na nossa vida. E te convidamos, Espírito Santo, a ser o porta-voz essa noite, trazendo a revelação dessa palavra ao nosso coração. Jesus, eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor, nesse momento. Eu coloco a vida de cada ouvinte nessa noite. Ó Deus, é uma noite onde tu quer remover o medo, porque tu quer levar esse povo a grandes conquistas. E o medo, às vezes, atrapalha você de conquistar, mas através do poder da palavra de Deus, Deus vai te conduzir essa noite a receber a coragem que você precisa para avançar no campo das suas conquistas. E eu oro declarando o poder do Espírito Santo na tua vida e através dos meus lábios. Espírito Santo, usa-me com a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que é uma noite muito especial, porque quando Deus envia uma palavra, ele tem um propósito. Muitas pessoas têm deixado de conquistar por medo. E essa noite Deus quer te mostrar, através da palavra, que a coragem é um fator importante na conquista. Que se a gente não tiver coragem, como que nós vamos conquistar? A conquista envolve a coragem. Porque se você for uma pessoa que tem medo de mudar de emprego, de mudar de alguma coisa na sua vida, de trazer um novo, você não vai conquistar nada.
Por isso que a coragem será um fator importantíssimo na sua vida. E essa noite eu creio que o Espírito Santo vai tirar o medo e vai lançar sobre a tua vida, durante essa ministração, a coragem que você precisa para conquistar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 10 ao 13. Atos 4, a partir do versículo 10. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai trazer coragem sobre a sua vida. Não tenha medo. Deus já fez um plano sobre a sua vida. Não tenha medo de conquistar. Não tenha medo de disputar uma vaga no concurso, não, porque o seu nome já foi separado. Faça a tua parte e o Senhor já fez a dele. Amém? Então, eu quero fazer essa leitura de Atos 4, a partir do versículo 10, que foi um relato de Atos 4, na verdade, do discurso de Pedro e João diante do Sinédrio. Então, diante do Sinédrio, esses dois homens, imbuídos de uma coragem tão grande, eles discursaram uma ousadia tão grande, como eu nunca tinha percebido, que era tão forte como eu percebi hoje. Então, aqui em Atos 4, 10, diz assim, ó, seja conhecido de vós, e vocês estavam diante do Sinédrio, sejam conhecidos de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então a gente começa de baixo para cima. O que assustou realmente aquele povo? Eles estavam diante do Sinédrio, diante das autoridades judaicas que perseguiam o ministério de Jesus, que eram contrários ao ministério de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles ficaram maravilhados, que esses homens, quando abriram a boca, falavam com tanta autoridade e coragem, e quando eles perceberam que eram homens indoutos, não tinham nenhum curso superior, não tinha nenhuma pós-graduação, não era formado em nenhuma área fora do país deles, eram homens sem letra, indoutos. Quando eles perceberam que esse homem indouto, homens sem letra nenhuma, falava com ousadia e coragem acerca daqueles o qual eles perseguiam, eles ficaram maravilhados. Então, aqui nós vemos em Atos 4, que nós podemos ver que a coragem na vida de Pedro e João, eles foram levados, irmão, à prisão, sabe por quê? Porque eles pregaram o evangelho da verdade e, através deles, Jesus realizava milagres. E, por isso, eles foram levados na prisão. E, quando chegaram na prisão, a Bíblia diz que eles não recuaram. Aí eu fico olhando a situação, sabe, de Pedro e João, que eles eram corajosos o suficiente para reafirmar a sua fé. E, muitas das vezes, nós queremos recuar quando uma Jezabel se levanta contra nós. Nós queremos recuar quando uma Jezabel abre a boca para atacar a nossa vida. Eles foram levados à prisão, irmãos, porque eles estavam pregando o evangelho da verdade. Eles tinham feito milagres. Eles não estavam fazendo nada de errado. O que eles faziam era um benefício para aquela comunidade. Então, eles só faziam bem. E ainda assim eles foram levados para uma prisão. Mas eles eram tão corajosos que nem dentro da prisão eles recuaram. Então, que sirva de lição para a tua vida hoje. Lança fora todo medo. Se você quer conquistar, você precisa ter coragem. A coragem é um fator fundamental na conquista. Se você se mostrar, como diz Provérbios 24, 10, se tu se mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então, nós precisamos começar desse princípio para a nossa vida também. Aqui nós estamos falando de um momento onde a Bíblia ensina que a coragem de Pedro e João foi fator
fundamental para a conquista. E na nossa vida, será que é diferente? Será que se você recuar, se você caminhar por medo, se você tiver medo do novo, se você quiser recuar quando alguém fala de você, quando Jezabel levanta contra a tua vida, tu vai querer recuar ou você vai ficar mais forte e vai atacar a Jezabel? Queridos, nós vamos aprender a palavra de Deus esta noite, que a coragem é um fator importantíssimo na conquista. Sempre que está para acontecer algo bom na sua vida, sempre que está para acontecer uma conquista na sua vida, pode ter a certeza que antes o diabo vai se levantar para tentar fazer você recuar. Mas a ordem de Deus essa noite é: não recue, não tenha medo, porque você vai conquistar através do meu Espírito. Se você tem o revestimento do Espírito Santo, você tem tudo para não recuar. E aqui eles eram corajosos o suficiente para reafirmar a fé deles. De onde? Aí eu fico perguntando, de onde vinha essa fé? De onde vinha a fé de Pedro e João? Que homens tão corajosos eram esses que enfrentavam o Sinédrio? Que homens corajosos eram esses que pregavam o Evangelho diante de uma adversidade? Que homens eram esses que faziam milagres em nome de Jesus em plena perseguição da igreja? Que homens eram esses que tinham essa coragem, que reafirmavam a sua fé? Sabe o que a Bíblia me ensina hoje? Sabe por que eles tinham essa coragem? Porque eles tinham experiência com Jesus. Não adianta a gente ouvir falar, nós precisamos ter experiências com Jesus. Somente através de uma experiência com Jesus que nós seremos movidos por uma coragem que vai nos levar a grandes conquistas e nós vamos mostrar ao diabo que ele não tem poder de nos parar, ele não tem o poder de calar os nossos lábios, porque a nossa coragem vem da experiência que nós temos com Jesus. Aquele que tem experiência com Jesus é aquele que não recua. Aquele que tem experiência com Jesus sabe de onde veio, sabe aonde está e para onde você vai. A coragem é um fator fundamental, mas para você ter essa coragem, você vai precisar primeiro ter experiência com Jesus. Não adianta o crente estar 20 anos dentro de uma igreja e ouve falar de Jesus, vive dos milagres do irmão, mas não tem experiência com Jesus. Só que Pedro e João, eles conviveram com Jesus. Eles tinham uma experiência pessoal com Jesus. E isso foi o suficiente para envolver Pedro e João numa coragem tão grande que, em plena perseguição, eles abriam a boca e diziam que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus voltará. Que coisa gloriosa! É essa coragem que a igreja precisa hoje. Nós seremos atacados em plena perseguição. Sabe por que nós estamos atacados agora? Porque nós estamos dentro desse avivamento já. E o diabo vai fazer tudo para parar a igreja, que é séria, a igreja comprometida com a palavra, a igreja que não olha para trás, a igreja que não busca os seus próprios interesses, uma igreja que não se preocupa com o dinheiro, mas crê que Deus supre as necessidades em glória, uma igreja que visa as almas, uma igreja que visa a restauração, uma igreja que visa a cura dos enfermos. Sabe, essa igreja será perseguida mesmo. Eu quero ser perseguida, mas nunca vou recuar, porque eu sei quem tenho crido e a minha coragem vai vir da experiência que eu tenho com Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida essa noite. Quando você tem uma experiência com Jesus, você é o tipo da pessoa que não vai recuar. Por mais que tentarem contra a tua vida, por mais que tentarem te parar, porque Jezabel adora parar os profetas. Mas aqui ela não vai ter vez, não, porque quem vai ser parada é ela. Porque eu tenho experiência com Jesus e estou cheia de coragem. E essa coragem que eu tenho, estou passando para você nessa live hoje, que você precisa ser corajoso. Porque se você quer conquistar, você precisa ter coragem. A conquista envolve coragem, irmão. Nós vemos aqui, dentro da palavra de Deus, nós vamos ver essa noite o que a coragem de Pedro e João produziu. Nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos entender hoje que essa coragem que eu quero ter, ela vai produzir o que na vida de alguém? Então, nós vamos ver essa noite o que a coragem de Pedro e João produziu
na vida desse povo. O que essa coragem produziu? Primeiro, a coragem de Pedro e João produziu salvação de almas. Pedro, quando falava com coragem, ele se tornou um imã para as pessoas. Quando Pedro abria a boca, ele era um imã que atraía as almas para Cristo. Você está entendendo a importância da coragem? Lá em Atos 4:4 fala, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens, quase 5.000. Você sabe por quê que quase 5.000 que ouviram a palavra creram em Jesus? Porque quem falava a palavra era um homem corajoso, que enfrentava o sinédrio, enfrentava a oposição e declarava o evangelho da verdade. Porque João 8:32 declara, conhecereis a verdade vos libertará. Nós só seremos libertos através da verdade. Ninguém vai ser liberto em cima do muro. Ou você crê ou você não crê. Mas se você crê, você será liberto. E aqui, quando Pedro falava, a Bíblia diz que mais de 5 almas se renderam aos pés de Jesus. Por quê? Que discurso tinha esse homem, se não fosse pela coragem dele falar? Porque ele era carregado de unção. E essa unção produziu na vida de Pedro a coragem para anunciar o evangelho da salvação. Que coisa gloriosa. E a segunda coisa que eu quero deixar para você, que a coragem de Pedro e João produziu confiança. Quando você é uma pessoa de coragem, você vai passar confiança para as pessoas. Agora, se você é uma pessoa medrosa, tu vai botar um exército com medo. Mas se você é uma pessoa corajosa, você vai produzir na vida de alguém a confiança. E nós vamos ver que eles sabiam o que deveriam fazer. Por causa da confiança, que foi uma consequência da coragem. Porque a coragem produziu a confiança e eles sabiam o que iam fazer. Olha o que diz Atos 3:1. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona, e eles subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Então, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles tinham confiança naquilo que iam fazer. Quando eles sobem com coragem e confiança no templo, eles dão de cara com o aleijado. E quando você tem uma coragem que gera confiança, você sabe o que vai fazer. E eles souberam muito bem o que eles tinham que fazer diante daquele paralítico. Será que uma pessoa que não fosse envolvida com a coragem e com a confiança saberia dizer para aquele aleijado de nascença, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor? Querido, é demais, não é? É algo tremendo quando a gente entende o propósito da palavra de Deus. E essa coragem vai produzir mudança. Quando você é uma pessoa que passa coragem, que gera confiança, você vai perceber que haverá mudanças na vida da pessoa. Porque tudo começa da coragem. Não tenha medo, seja corajosa, seja corajoso. Você tem que crer em Jesus, que você um dia entregou sua vida e que ele morreu por você na cruz do Calvário e que ele está vivo e que um dia voltará para buscar a igreja. Então, essa coragem produziu mudanças, querido. A coragem te leva a deixar para trás o que não foi produtivo na sua vida. Então, quando você tem coragem, você vai perceber que a mudança chega. E aí você começa a avaliar a sua vida. Aquilo que não foi produtivo na sua vida, é necessário que você deixe para trás. E você começa a perceber que isso tudo começou aonde? Na coragem. Quando você tem coragem, você vai gerar confiança. Você vai gerar uma convicção, realmente também vai gerar uma mudança. E essa mudança vai te levar a deixar para trás, queridos, aquilo que não vale a pena na sua vida. Olha o que diz o versículo 29 de Atos 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Eles deixaram para trás a prisão, eles deixaram as ameaças e continuaram com coragem. E ele disse, eu estou deixando para trás, mas eu quero ser renovado. Renova-nos, Senhor, renova que somos os teus servos e vamos continuar como mensageiros
de uma palavra que acreditamos que é verdade. Uma palavra que salva, uma palavra que cura e uma palavra que liberta. Glória a Deus por isso. E a quarta coisa que a coragem produziu foi uma convicção. Quando você tem coragem, você passa a confiança, você vê a salvação acontecendo, você vê mudanças na sua vida, mas você vê que dentro de você a coragem produziu uma convicção. Essa convicção é importantíssima. Como que você vai ter convicção de alguma coisa se você não tem coragem? A coragem produz mudanças, produz confiança, vai produzir convicção na tua vida. A convicção que eles tinham, em nome de Jesus, eles tinham a convicção que o milagre ia acontecer, meus irmãos. Eles tinham a plena convicção. Por que eles tinham convicção? Porque Pedro e João, eles tinham experiências com Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. E quando você sabe quem é Jesus, você tem convicção. E lá em Atos 3, versículo 6, a convicção me diz o seguinte. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que é isso? É convicção. Sabe por que eles experimentaram essa convicção? Porque eles tinham coragem. Se eles não fossem corajosos, eles não viam 5.000 almas se salvando. Eles não teriam realmente o prazer de ver a confiança fluindo. Eles não teriam o prazer de ver mudanças. E eles não teriam o prazer de ter a convicção que eles tiveram. Tudo isso provém da coragem. E essa coragem vem de onde? Das experiências que eles tiveram com Jesus. Nós precisamos, sabe, ter uma atitude dentro do reino diferente. Nós temos que parar de ser só assistente. Nós temos que parar de só ouvir. Nós temos que começar a praticar essa palavra, porque nós estamos em pleno avivamento, na preparação do arrebatamento, e a igreja precisa identificar o propósito do reino de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, eu falei ontem no culto da igreja do Valqueire. Sabe, nós precisamos deixar de se preocupar e interessar só no meu ministério, no que eu faço. Sabe, o que eu faço está fluindo tão bem, mas eu preciso ser corpo. Eu preciso ser igreja de Cristo. Eu preciso entender que eu sou corpo, ele é o cabeça. E como cabeça, eu tenho uma função nesse corpo, que é muito mais do que os dons e talentos que ele me deu. Sabe, irmãos, é hora da gente pedir ao Espírito Santo que nos dê a visão do reino. A visão do reino será fundamental para que Deus use você como um instrumento nas mãos dele para o crescimento desse reino e para estabelecer o propósito que Deus tem nessa terra antes do arrebatamento. Quem serão os responsáveis pela implantação desse reino do arrebatamento? Eu e você. Não é cargo só da pastora, não. Não é função pastoral isso. É função daqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus e disseram, eu quero ser seu discípulo. Discípulo, toma a tua cruz e segue após Jesus e não olha para trás. O que você tem feito? Você tem feito realmente uma análise do seu mundo interior para ver onde Jesus se coloca na sua vida? Onde Jesus está na ordem que você fez do seu mundo interior? Jesus está em quê? Primeiro, segundo, terceiro ou último lugar? O lugar de Jesus na nossa vida tem que ser o primeiro. Eles já haviam, sabe, se adaptado à nova vida, sabe, deixando a zona de conforto para trás. Os discípulos não tinham mais nenhum apego com as coisas materiais. Os discípulos que andaram com Jesus, eles não estavam apegados às coisas materiais. Eles tinham deixado essa vida de conforto para trás e tinha se adaptado à nova vida, que é, toma a sua cruz e siga-me. Para você tomar a sua cruz e ser um verdadeiro discípulo de Cristo, você precisa primeiro morrer. Se você não morrer para os seus desejos carnais, para o seu olho desse mundo natural que é tão passageiro, tu não vai conseguir ser um discípulo de Cristo como Ele quer que você seja. Eles já tinham deixado todo o conforto, eles tinham se adaptado à nova vida do reino. E nós, irmãos, como a igreja, nós somos a última igreja da face da terra. O livro de Atos não foi fechado, porque nós estamos aqui ainda. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos dar fim ao livro de Atos.
enquanto a igreja estiver na terra, a responsabilidade da implantação desse reino é sua e minha. E como temos nos comportado diante desse reino? Será que temos sido tão egoístas ou temos já nos adaptados a tomar a nossa cruz e seguir após Jesus e implantar esse reino com eficácia? Sabe, irmãos, a quinta coisa que eu aprendo com Pedro e João, que foram homens de coragem para conquistas, é que eles tinham decisão. Para você tomar decisão, você tem que ser corajoso. Tu já viu um frouxo tomar decisão? Tu já viu um medroso tomar decisão? Tu já viu uma pessoa medrosa fazer alguma escolha? Fica pensando, não sei. Você fala assim, vem cá, o que você quer comer hoje? Nem sabe o que quer comer. Imagina tomar uma decisão. E a coragem de Pedro e João levou esses dois discípulos a tomarem uma decisão. A coragem de Pedro e João foi tão tremenda que a coragem de Pedro e João motivou seus ouvintes a tomarem decisão. Se você quer que alguém tome decisão, você não pode pregar um evangelho medroso. Você não pode ter medo de Jezabel. Tu tem que encarar. Tu tem que encarar. Tu não pode se defender. Tu tem que atacar Jezabel. Jezabel está atacando os profetas no avivamento, mas nós vamos atacar com a palavra de Deus e ela não vai sobreviver, porque ela morreu tragicamente. Ela foi envergonhada. E eu quero te dizer uma coisa. Se você quer ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus e tomando decisão por Jesus, você precisa falar com coragem, sabe? Esse Evangelho aos ouvintes, para que eles tomem uma decisão. Já caiu de moda, irmãos, o evangelismo. Jesus te ama, sabe? Poucos têm a coragem de dizer, eu estou pregando o Evangelho, ou você aceita a Jesus ou tu vai para o inferno. Palavra dura, né? Mas vamos discipular, porque é no discipulado que eu ganho para Cristo aqueles que estão perdidos. Eu preciso ter coragem para falar a verdade. Eu preciso ter coragem para pregar a palavra do Senhor, porque é poder de Deus na terra. E se eu não tiver coragem, eu não vou convencer os meus ouvintes. Como que você quer convencer os seus ouvintes se você tem medo até de falar? Abra a tua boca e profetize a palavra de Deus. Abra a tua boca e pregue o evangelho da verdade. Doa quem doer, mas essa palavra é a verdade, tudo vai passar, mas essa palavra vai permanecer para a glória do Senhor. Você está entendendo por que o crente tem que ser corajoso? Por que nós temos que ter coragem, irmãos? Porque se você não for corajoso, tu vai falar do evangelho, ninguém vai te dar ouvido. Ninguém vai crer naquilo que tu está pregando, sabe por quê? Quando o medroso prega, ninguém aguenta mais. Quando o medroso tem dúvida do que fala, não há convenção, não há nenhuma mudança, não há nenhuma salvação. Mas quando se fala com coragem e convicção, as pessoas que estão te ouvindo, elas vão tomar decisão por Jesus. Quer ver só? Vamos lá em Atos 2:37. Atos 2:37, sabe o que está escrito? Olha que coisa linda. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Nós estamos maravilhados com a sua mensagem. O que eu faço para ser mais um com você? Irmãos, o meu desejo é que você que está nessa live, largue esse medo para trás. Não fique preocupada até com a tua família que está te perseguindo, que tu é crente, não. Abra a tua boca e não sente mais na igreja como ouvinte. Vamos arregaçar as mangas e vamos falar com ousadia e coragem o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Quando ele falou com tanta coragem, aqueles que estavam ouvindo perguntaram para eles o que nós temos que fazer para ser um com você. Agora, se eu estivesse fazendo um discurso cheio de homilética, cheio de técnicas, cheio disso e daquilo, ninguém ia sentir nada. Mas eles eram homens indoutos, não eram letrados, mas tinham unção do Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te usar com coragem. O Espírito Santo quer que você fale com coragem. Para quem te ouvir, tome decisão por Jesus. É isso que ele quer. Eu estava no Carrefour, meus irmãos.
Foi quando? Foi na sexta-feira à noite. Foi lá no Carrefour. E eu precisei estar lá, né? E tinha uma moça me atendendo. E aquela moça, Deus começou a falar tanto para mim, para ela. Eu comecei a me arrepiar toda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu me arrepiava toda perto daquela moça. E eu falei, Espírito Santo, o que tu queres que eu fale para ela? O Espírito Santo falou assim, fala para ela sair de cima do muro. Fala para ela que é hora dela tomar uma decisão. Fala para ela que é hora dela tomar uma decisão e assumir a Cristo verdadeiramente na vida dela. Irmão, quando eu comecei a falar para aquela mulher que estava mexendo no computador parou e começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. E disse para mim, é verdade, eu frequento uma igreja, mas não tomei uma posição, não me batizei ainda, só vou aos domingos, e eu não tenho um compromisso com Cristo ainda. Eu falei, pois é, Jesus falou que é para você fazer isso rápido, sabe? Porque Ele está às portas, Ele vai vir. E Ele vai buscar a igreja, você é preciosa para Ele. Ele quer te usar como um canal nesse avivamento. E ali aquela moça se rendeu diante de Cristo e falou para mim, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje. Quando a senhora voltar aqui, me procura que eu vou lhe contar quem sou eu. Irmãos, vamos abrir a boca e falar a palavra com ousadia e autoridade, sem vergonha. Você tem que ter vergonha de pecar. Não de profetizar essa palavra gloriosa que é a palavra de Deus. A gente tem que ter vergonha do pecado. Agora, abrir a boca com autoridade faz a diferença na terra. Deus, quando manda me abrir a boca, não tem como não me ouvir. Não, ninguém manda eu calar a boca. Ninguém diz, para que você está me enchendo o saco. Para me ouvir, porque não sou eu, mas é o poder do Espírito Santo em mim. E é isso que aconteceu. Aquele povo tomou decisão e falou para Pedro, o que nós temos que fazer para ser mais um com vocês. Que coisa linda. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós somos impulsionados a falar com coragem o Evangelho. Por que muita gente não tem coragem de falar o Evangelho? Sabe o que muito crente, 20 anos dentro da igreja, fala, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Tu devia ter vergonha de pecar. Tu devia ter vergonha de ter inveja dos outros. Tu devia ter vergonha de falar mal dos outros. Tu devia ter vergonha de viver uma vida de qualquer jeito. Agora, pregar o Evangelho da verdade com coragem é para exaltar o nome de Jesus. Você não tem que ter essa vergonha, não. Nós precisamos ser impulsionados a falar com coragem o Evangelho da salvação. Quando Deus manda eu abrir a boca, quem tiver comigo, tiver com vergonha, que eu estou falando, pode me largar sozinha. Eu não paro de falar até que o Espírito Santo diga, está pronta a obra. Sabe por quê, irmão? Eu não nasci para ganhar ovelha para a minha igreja, não. Eu nasci para ganhar almas para Jesus. Eu não quero nem saber para onde elas vão. Eu só oriento, sabe o quê? Vá para uma igreja séria, que tem um comprometimento com a palavra. Ponto final. Se quiser ir para mim, eu vou cuidar, mas se for para outra que tenha um comprometimento com a palavra, eu vou ficar feliz também. É isso que interessa. É isso que Deus está esperando da igreja nesses últimos dias. A igreja precisa tomar posição na terra. A igreja precisa parar de ser preguiçosa, acomodada, senta no banco até encera o banco, mas não faz nada para Jesus, não fala nada para Jesus, não faz nada para Jesus, são tudo covarde, não tem, são fracos. Deus está dizendo, pega essa coragem hoje e muda essa sua vida. Você só vai falar com ousadia o Evangelho se tu tiver coragem. Se tu não tiver coragem, além de não falar do Evangelho, tu não vai conquistar nada na sua vida. Porque para você conquistar até as coisas materiais, tu tem que ser corajoso. Porque os frouxos não conquistam nada. Eu estava conversando com um homem sábado. Ele agora voltou para Jesus, mas ele era um desviado. Ele falou assim, eu já estou aposentado, eu era um policial, já estou reformado, mas minha filha, eu continuo. Eu falei, você continua trabalhando? Eu continuo trabalhando. Eu vendo tudo que chega, só não vendo drogas e não vendo nada roubado, mas eu vendo terreno. Se me der um carro, eu vendo. Se me der uma galinha, eu vendo. Eu saio vendendo, porque eu não vou parar de trabalhar, porque eu amo trabalhar. Então, olha só, esse homem tem coragem para ir em frente e conquistar. Agora, se você não tem coragem para pregar o Evangelho, vai conquistar o quê? Se Jesus fala, busca primeiro o meu reino e as demais coisas vou eu te dar. É algo muito interessante. Queridos, Pedro pregou o Evangelho e o mundo ficou de pernas pro ar.
Você tem deixado a sua rua de pernas para o ar? Você tem deixado o seu bairro de pernas para o ar? Você tem deixado a sua igreja de pernas para o ar? Ou tem fechado a tua boca e não tem discipulado ninguém? Porque uma das coisas que mais me entristece hoje na igreja é quando uma pessoa está muito preocupada em fazer amigos, mas não se preocupa em discipular para ir para o céu. Isso é muito triste. Porque quem gera ovelha é ovelha. Mas para a gente ter esse compromisso de gerar ovelha, nós temos que ter experiências com Jesus. Nós não vamos permitir, alugar o nosso ouvido para ninguém falar mal da nossa igreja. A gente não vai permitir que fale mal da nossa pastora. A gente não vai permitir que duvide do evangelho. Por quê? Porque nós temos experiência com Jesus e nós não vamos permitir que o diabo fale ao nosso ouvido. Toda pessoa, ainda que esteja dentro da igreja, que alugar o teu ouvido para falar mal da igreja, falar mal do irmão, do pastor, é usado pelo diabo. Entendeu? É o diabo que usa, querido. O Espírito Santo não é fofoqueiro? Tu já viu o Espírito Santo fazer fofoca de alguém? Eu nunca vi. Mas o diabo faz, porque ele é um fofoqueiro desde o princípio. Invejoso. Teve inveja de Deus, por isso que Deus expulsou ele do céu. Ele queria ser mais do que Deus, e Deus falou, aqui não, quem manda aqui sou eu, quem reina aqui sou eu, quem governa sou eu, pode ir descendo, e caiu. E quando o diabo foi jogado lá de cima do céu, levou com eles vários anjos. Você já percebeu que tem pessoas dentro da igreja que não caem sozinhos, quando vão para o buraco, quer levar mais meia dúzia com eles? É assim que o diabo faz. Jesus revolucionou o mundo, queridos, com 12 discípulos que tiveram experiências com ele. Jesus não precisou de multidões para revolucionar o mundo. Tanto é que a palavra de Deus, lá em Efésios, diz que a igreja tem que ser fundamentada nos princípios dos apóstolos. Porque 12 apóstolos foi o suficiente para que Jesus revolucionasse o mundo e o evangelho fosse conhecido aos 4 cantos da terra, como já é hoje. Com 12 homens. Quantas pessoas tem na nossa igreja? Quantas pessoas tem na sua igreja que está me ouvindo agora? Será que nós já estamos revolucionando pelo menos o nosso bairro? Será que nós estamos revolucionando a nossa rua? Ou nós temos passado pela nossa rua? Pai do Senhor, bom dia, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Parece até uma maritaca falando. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não tem palavra que gera mudança. Não tem coragem de parar, em vez de dar paz do Senhor, sabe que alguma coisa está errada na vida daquele irmão, mas não fala não, sabe por quê? Porque não quer perder o amigo. Mas, querido, está perdendo uma pessoa que você ama que está indo para o inferno. Aí eu quero ver como ficarão as coisas, como naquele dia Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não vos conheço, porque você tinha tudo para ganhar e você deixou ele para o inferno. E como você vai explicar isso? Maritaca, a paz do Senhor, bom dia, sabendo que está tudo errado? E quantos dentro da igreja que vê o irmão pecando, mas não exorta, não discipula? Porque são medrosos. Deus está levantando essa noite o exército de corajosos. Deus está levantando nessa live o exército de corajosos que possa fazer discípulos para a glória do Senhor. Porque nós estamos aqui para implantar o reino na terra. Nós não estamos aqui como clube de amiguinhos, não. Se você quer fazer um clube de amiguinhos, faça em outro lugar, né? O reino de Deus não é lugar para isso. O reino de Deus é lugar. Pega a tua cruz e siga após Jesus e faça discípulos. Então, aqui nós vemos que esses 12 discípulos que Jesus treinou, eles passaram, irmãos, a pregar o evangelho de poder. Por que eles pregaram o evangelho de poder? Porque foram treinados por Jesus. Eles tiveram experiências com Jesus. Ainda sendo levado à prisão, ainda sendo perseguido pelos judeus religiosos, eles continuaram dizendo, Jesus, renova nossas forças, ore por nós, porque nós não vamos recuar, nós vamos prosseguir, porque nós escolhemos seguir a Cristo. Então, Jesus, não deixa a gente parar, não. Renova a unção sobre nós. Nos dê coragem nessa live para que nós possamos experimentar mudanças, convicção, vida nova, coragem embutida em nós para enfrentarmos Jezabel nesses últimos dias.
Querido, acorda, igreja. É tempo de avançar. Não fique na defesa. Vamos começar a atacar, não com a nossa força física, mas atacar falando com autoridade e ousadia a palavra de Deus. Foi com isso que Pedro e João conquistaram muitas coisas com a coragem que eles receberam do próprio Jesus. E aí, o que você me diz essa noite? Como igreja do Senhor, te preocupa? Não é melhor a gente pensar na nossa situação hoje? Não é melhor a gente fazer uma autoanálise como eu estou vivendo? Ou eu estou passando a mãozinha para não desagradar ninguém? Ou eu passo a mão na cabeça para não desagradar, ou eu exorto para crescer? Irmãos, quanta vaidade no reino de Deus. Quanta gente vaidosa de se auto-justificar, mas não está nem aí para o reino. A vaidade impede que o reino de Deus seja glorificado nessa terra. Porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Nenhuma vaidade, tudo é para Ele. Sabe, igreja tem que ter a visão do corpo. Não é do seu ministério, do trabalhinho que você faz no seu grupo, não. Se o seu grupo não tiver peso no corpo, ele é cuspido da boca de Deus. Se o seu ministério não faz diferença no corpo de Cristo, se o seu ministério não faz diferença no corpo de Cristo, Deus vai vomitar da boca dele. Porque nós não somos um grupinho dentro da igreja, nós não somos um ministério, nós não somos isso ou aquilo, nós somos o corpo de Cristo na terra com o compromisso de implantar esse reino com eficaz. É muita pobreza o meu ministério, o meu grupo. Querido, esquece isso, isso já era, está lá atrás, vamos avançar, porque senão não vai dar tempo. Seja corpo, tenha um papel no reino que gere mudança na vida das pessoas. Para de passar a mão no pecado. A minha professora de seminário, que eu fiz seminário há muitos anos atrás, deve ter uns 28 anos ou 30, ela falou uma frase que nunca eu esqueci na minha vida. Ela disse: Carminha, você nunca chame irmão de irmãozinho, nem irmã de irmãzinha, porque não existe Jesusinho nem igrejinha. Nós temos que tratar as pessoas como adultas, como pessoas maduras, para que elas absorvam a responsabilidade do que é reino de Deus. Pare! Deus está te chamando uma mudança essa noite, mas você vai ter que ter coragem para que essa mudança seja operada em você. Você só terá experiência com Jesus se você tem o desejo de se relacionar com Ele. Se você quer conquistar, seja no reino de Deus, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, você tem que ter coragem para promover mudanças na vida das pessoas. Porque a sua coragem, se não produzir mudanças, não vai adiantar. Então, olha como você está se comportando dentro do reino. Você está se comportando como corpo ou como o departamento tal? Você está se comportando como corpo ou como o meu ministério tal? Você está se comportando como corpo ou como grupo tal? Queridos, é hora de mudança. Mas para que essa mudança aconteça no reino, nós precisamos ter coragem para provocar mudanças. E nós só vamos provocar mudanças falando a palavra com ousadia e autoridade. Chega de meninice, chega de não me toque, chega disso ou daquilo. Sabe? Você não é mais criança, não. A partir de 18 anos você vai responder o crime. A partir de 18 anos Deus não te tem como inocente, não. Você já responde pelos seus atos. E no reino não é diferente, não. A partir de 18 anos você tem que responder pelos seus atos, porque você é um homem e você é uma mulher e tem que responder. Então vamos parar com meninice e vamos dizer: Espírito Santo, enche-me de coragem, porque eu quero a implantação do reino eficaz e eu quero ser um canal dessa implantação do reino. Então eu falo para você hoje pelo Espírito de Deus, é hora de mudar. É hora da gente arregaçar as mangas e visualizar o reino focando salvação, gerando confiança, gerando convicção e gerando mudanças, levando as pessoas a tomarem uma decisão. Foi isso que Pedro experimentou a partir da coragem. Ele chegou a um ponto que a coragem dele levou 5.000 almas a se renderem ao Senhor.
A coragem dele produziu confiança. A coragem dele produziu convicção. A coragem dele produziu mudanças na vida das pessoas, ao ponto dessas pessoas tomarem decisão, eu quero mudar. Sabe, eu me preocupo muito com as coisas fechadas em grupo, sabe? Meu ministério, meu grupo. E dentro do corpo, como você está? Está amando a sua pastora? Está amando os seus irmãos? Você só é grupinho. Acabou. Deus não quer mais isso. Deus diz, chega! O meu reino tem que ser implantado. E eu conto com a minha igreja para isso. Então, irmãos, vamos pensar essa noite que o Espírito Santo, ele quer encher a tua vida de coragem. Deus não quer que tu seja crente mais. Deus quer que tu seja discípulo. Deus quer que tu seja um discípulo corajoso, que possa produzir mudanças naqueles que vão te ouvir. Sabe, que coisa gloriosa quando isso está dentro de você, como eu fui no Carrefour sexta-feira. Sabe, eu saí feliz de saber que alguém disse, eu vou tomar uma decisão a partir de hoje na minha vida, porque Deus falou comigo aqui dentro. Falou com ela por quê? Porque eu abri a boca e falei a verdade para ela. Falei, Jesus está voltando, se tu ficar em cima do muro, tu vai para o inferno. O que adianta você ir na igreja? O que adianta frequentar cultos? O que adianta ser dizimista se não tem um coração transformado? Se não ama o corpo, se não vive unidade com o corpo, só vive unidade com o seu grupinho? Ó, Deus falou, acabou. A partir de hoje, eu vou agir na sua vida diferente. E eu quero que você receba essa coragem nessa live, para você ser mais um nesse reino e produzir frutos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, então? Eu quero, assim, estar orando pela igreja do Senhor que está aqui. Mesmo quem não é da nossa igreja, eu creio que é um momento de oração que a gente precisa se dobrar diante de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus que vai mudar a nossa vida, sabe? Mas vai depender da coragem que você recebe através do relacionamento com Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desperta a tua igreja esta noite. Desperta porque tu conta com a tua igreja. Tudo que tu vai fazer aqui na terra é através da igreja, não é através do ministério tal, não é através do grupo tal, não. É através do corpo que é a igreja. O seu grupo pode estar fluindo muito bem, mas se ele não estiver ajustado no corpo, não estiver unido com o corpo, ele para nada presta. É só um volume, mas Deus essa noite está te chamando a receber a coragem do Espírito Santo e tomar posição como cidadão desse reino, que toma a tua cruz e siga após Jesus com um compromisso eficaz de estabelecer esse reino que está às portas desse arrebatamento, e Deus vai cobrar de cada um de nós as obras que fizemos. E as nossas obras serão passadas pelo fogo. E a que for realmente aprovada, o fogo não vai consumir. Mas aquela que será condenada vai virar palha. E eu desejo essa noite que você receba a coragem de Deus. Receba o compromisso do que é ser corpo, do que é ser igreja, para que esse reino seja estabelecido para a glória do Senhor. E eu oro agradecendo a Deus por esse culto, por essa live, e você está aqui conosco, e eu declaro o amor de Deus na sua vida, uma noite de sono tranquilo, e que essa fé seja inabalável, que a fé que você recebeu nessa live impulsione a você a tomar uma posição que Pedro tomou diante da perseguição que a igreja sofreu. Amém? Deus te abençoe e até quinta-feira no culto de cura, em nome de Jesus. E quarta-feira nós temos a live da nossa igreja. Não deixe de assistir, porque as pastoras estão trazendo palavras proféticas para a igreja e você precisa receber em nome de Jesus, tá? Um beijo.